Oi, Fontinho de Luz, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Seja bem-vinda ao Deus a Florescer e hoje a gente vai falar sobre arquétipo. Tem um bocado de vampirinha lá fora. Vou te chutar seu pescoço, te chutar. Oi. Pra quem não me conhece, me chamo Jéssica, tá? E o intuito desse canal é a gente estar sempre desenvolvendo nossa espiritualidade, nosso conhecimento. E eu sempre trago aqui arquétipos que eu já usei, tá? Então, todos os vídeos que estão aqui são as minhas experiências com os arquétipos e com conhecimentos também que eu sempre trago para vocês, que assim me ajuda no dia a dia, pode ajudar vocês também no dia a dia, tá? Hoje a gente vai falar sobre o arquétipo do vampiro. Aqui, para quem não sabe, eu moro em Salvador, Bahia. E no carnaval, uma cantora, Ivete Sangalo, ela lançou uma música Vampirinha, tá? E eu vou ver se eu consigo colocar, eu não sei se eu consigo colocar a música. Deixa eu ver se eu consigo colocar a música aqui, um trecho, só pra vocês ouvirem um pouquinho. Resumindo, gente, ela lançou essa música e isso me chamou bastante atenção. Que eu falei assim, poxa, eu nunca usei o arquétipo do vampiro. Aí eu falei assim, eu vou pesquisar sobre. Pesquisei sobre o arquétipo do vampiro e gostei, tá? Algo que me chamou muita atenção foi o poder dele, sabe? De magnetismo muito forte, tá? E de ele ter relacionamento muito duradouro. Eu sou uma pessoa comprometida, tá? Então, o problema dos arquétipos hoje em dia de grandes magnetismos são esses, porque acaba atraindo grandes olhares e acaba também trazendo alguma dificuldade para quem já tem um relacionamento. Já o arquétipo do vampiro, ele não tem esse ápice, tá? Ele não tem esse êntese assim. Então, o que acontece? O arquétipo do vampiro, tá? Pelo meu conhecimento, meus estudos, ele tem um magnetismo muito intenso, tá? Mas para aquela pessoa que a gente escolhe, tá, gente? Então, assim, a gente escolhe nosso alvo, tá? E aquela pessoa, o nosso alvo, fica super mega viciada e viciado na gente, tá? Lógico que a gente atrai olhares mais de admiração, não de desejo, que é diferente do arquétipo da Cleópatra, do arquétipo da Jéssica Rabbit, do arquétipo da Afrodite, do arquétipo da sereia, tá? Então, esse é o diferencial que me trouxe essa curiosidade. Eu gostei muito desse arquétipo do vampiro, tá? Outra coisa também em questão da frieza, tá? Hoje em dia, a gente vive uma sociedade doente. Quando eu falo com sociedade doente, é no sentido de a gente liga, né, os jornais, né, a gente assiste jornais de televisão e fala que pai tá matando filho, que tá tendo guerras em lugares, situações difíceis, né, que estão tendo em países também, questões de pessoas muito poderosas que tá indo para mídia, situações peliculares, né? Situações assim que a gente bane, sabe, gente? Que a gente não admira, que a gente sente nojo, tá? Isso acaba, né? Como eu sou uma ser humana, tá, gente? Como vocês. Eu tenho sentimentos, por mais que eu seja uma pessoa fria, então eu tenho um sentimento, sim. Eu tenho pena do outro, eu tenho, sabe, empatia. A verdade, eu tenho empatia pelo outro. E vendo essas coisas acontecerem, me trouxe, gente, uma bagagem de... Como é que eu posso dizer? Uma bagagem de tipo... Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Sabe? Eu tô fazendo o que aqui nesse mundo ainda? O porquê, gente, veio tantos questionamentos, meu Deus, muitos questionamentos. Quem se faz? A gente que é espiritualista, a gente que acredita em Deus, em Jeová, em deuses, em orixá, em entidades, enfim, tá? No sol, na lua. A gente que se conecta com o universo, a gente fica se perguntando o que a gente está fazendo aqui nesse mundo podre. As pessoas mal educadas, as pessoas só pensam em si. E outra coisa também,
O arquétipo do vampiro, ele é egoísta, tá? Só que ele é egoísta ao ponto de ele conseguir o que ele quer. Depois que ele conseguir o que ele quer, ele solta, tá? Isso me traz uma representação das presas dele, tá? Então, assim, ele quer muito se alimentar daquilo, daquela energia. Lógico que a gente não vai se alimentar de sangue. Então, a gente vai se alimentar daquela energia. Então, o arquétipo do vampiro, para pessoas que estão estudando leitura quântica, fazendo a leitura quântica, lei da atração, pessoas que estão querendo se conectar com outras dimensões, outros poderes, sabe, gente? Vocês estão me entendendo, tá? Não me achem maluca, que às vezes eu acho que eu viajo muito na maionese. Mas vocês estão me entendendo onde eu tô querendo chegar. O vampiro, ele vai pegar essa garra dele, tá? E vai se alimentar daquela energia. No momento que ele botar na cabeça que ele quer se alimentar daquela energia, ele não vai pensar no pai, na mãe e ninguém. Ele vai estar pensando nele primeiramente e está focado em se alimentar daquela energia, tá? Esse também foi um ponto muito positivo pra mim. Na verdade, gente, o vampiro em si tem vários pontos, tanto positivo, tanto negativo, que a gente pode reaproveitar, que a gente pode agregar no nosso dia a dia e nos ajudar a nos evoluir, tá? Eu trouxe, porque são vários pontos, vários aspectos, que eu não vou lembrar tudo, tá, gente? Então, eu trouxe aqui a minha anotação, só para vocês terem uma noção do lado luz e do lado sombra, tá? Vamos começar com o lado luz. O lado luz, ele fala de transformação e juventude, tá? Transformação. Eu não vou dizer que ele me transformou muito, porque eu já tô nesse processo de transformação, já tem um tempinho, tá? Quem conhece, né, quem estuda astrologia, eu tô numa passagem da matriz do destino, do arcano do sol para a carta da temperança. Arcano da temperança. Então, eu já estou nesse processo de transformação, transformações internas em mim. Deve ser por isso que eu estou tão impactada com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, né, que eu acabo questionando a espiritualidade, né, o porquê que eu estou aqui ainda, tá? Juventude. Gente, a gente acaba achando que a gente envelheceu, não, meu Deus, a gente ficou mais jovem, tá? Realmente. Eu, né, tenho um ascendente em Capricórnio. Então, todas as pessoas que têm um ascendente em Capricórnio, a gente aparenta ser muito mais velha do que a idade que a gente já tem, tá? E eu percebi, tá, usando esse arquétipo, me conectando com esse arquétipo do vampiro, que eu tô mais jovem, tá? Aquela cara de mulher com mais idade sumiu pra mim. Eu tô me achando mais jovem mesmo, tá, gente? Com cara de menina. Magnetismo, eu já falei, né, gente, que é um magnetismo muito intenso mesmo, tá? Mudanças, tá? Eu observei também algumas mudanças, eu querendo mudar alguns hábitos, tá? Porque eu já tinha uma rotina e eu comecei a ter algumas mudanças, a mexer na minha rotina depois que eu vim me tocar, é o arquétipo do vampiro. Então, eu comecei a mudar algumas coisas da minha rotina, tá? Então, isso me influenciou bastante. Evolução e desenvolvimento, eu já falei que eu já estou nesse processo, então só tá aumentando mais ainda, já tô no baile, tá? Intuição, já sou uma pessoa muito intuitiva, então segue o baile. Sedução, eu não acho que eu sou uma pessoa sedutora, mas a pessoa, né, que tem um relacionamento comigo diz que eu tô diz que eu tô muito sexy. Gente, é porque eu sou um pouco tímida, tá? Diz que eu tô muito sexy, que eu tô assim, que eu tô assado, tá? Então a pessoa tá com muito desejo em relação a mim. Então deve ser esse lado do vampiro, que é a questão da sedução, tá? Encanto. Olha, eu não posso falar muito questão de encanto, porque eu também não tenho muitos contatos visualmente com pessoas externas, né? Eu passo mais tempo dentro da minha residência, eu trabalho às vezes em casa, e quando eu saio é algo bem rápido, assim, bem prático,
E eu não percebo muita coisa de tipo de encantar, não, tá? Eu acho que essa coisa de encanto não rolou muito assim pra mim, não, tá? Mistério, eu sou uma pessoa bem misteriosa, sempre fui. E agora eu tô muito mais, pessoas não conseguem fazer uma leitura do que eu tô pensando, do que eu tô querendo fazer. Sempre foi assim, tá? Autocontrole. Gente, eu sou uma pessoa histérica. E ultimamente, depois que eu ativei o arquétipo do vampiro, eu comecei a perceber que eu tô começando a ter autocontrole. Teve uma situação que eu estava num Uber, dividindo um Uber com mais duas pessoas conhecidas minhas, e rolou um assunto dentro do Uber que eu me senti incomodada. E uma Jéssica passada, uma Jéssica que não tivesse usando o arquétipo do vampiro, iria debater, iria questionar, e eu simplesmente tive autocontrole, tá? Até de colocar a pessoa no lugar, tive autocontrole disso e eu amei, gente, amei mesmo esse meu lado, tá? Beleza, eu tô querendo me cuidar mais, tá? Então, é do arquétipo que eu não sou vaidosa, gente. Eu sou libriana, mas não sou vaidosa, tá? Glamour, sensualidade, já falei, autoconfiança, poder, autoconfiança. Eu observei que às vezes eu falava assim, se Deus quiser, se Deus permitir, ou então falar assim, se der certo. Eu não falo mais isso. Hoje eu falo que já deu certo, eu consigo, sabe? Eu tô muito nesse foco e tá super dando certo, tá, gente? Sabedoria. Eu acho que eu sou uma... Mas assim, inteligente não, tá? Mas eu acho que eu sou uma pessoa sábia. Então, inspiração. Não sou... Acho que não. Inspiração não me trouxe, assim, inspiração de viver, inspiração de fazer alguma coisa. Não mesmo. Não viajei assim ao ponto, não. Autoconhecimento, elegância, vaidade, resiliência. Gente, eu sou muito resiliente. Foco. Sou muito resiliente e com o arquétipo do vampiro fiquei mais ainda. Discernimento, foco inabalável, independência, estratégia, perspicácia, autonomia, renascimento, liderança silenciosa. Eu queria chegar nesse ponto aqui. Para você que trabalha com um grupo de pessoas e você precisa trabalhar em equipe, tá? Mas assim, você precisa bater metas, você precisa fazer certas coisas, ative o arquétipo do vampiro, porque você vai liderar. De um certo ponto, você vai manipular as situações e pessoas ali, né? A caminhar, a vibrar na tua energia, no que você quer, no teu propósito. Então, você vai estar liderando todos eles sem eles perceberem que você tá sendo o líder ali. Você consegue manipular até o seu próprio líder que a empresa escolheu para ser o líder. Entendeu, gente? Na prática, é surreal. Então, vamos lá. Descrição, autoafirmação que eu falei, autoafirmação, eu vou, eu consigo, não, é agora, eu consigo. E presença, tá? Lado sombra. Drenagem emocional, tá? Eles drenam o emocional, a gente não sente nada, a gente sente frieza real, tá? Manipulação. Gente, hoje, no mundo que a gente vive, a gente não manipular um pouquinho das coisas, a gente não consegue nada, né? Então, a manipulação é bom aqui, né? E isolamento. Gente, eu já sou antissocial. E com esse negócio de isolamento foi, sabe, terrível. Terrível, eu fiquei mais ainda, mais mesmo. Dependência. Não sofri esse lado sombra da dependência. Obsessão por poder também não. Egoísmo também não. Destrutividade. Quando a gente traz essa palavra aqui no vídeo, o que é que vocês pensam aí? Destrutividade, a gente fala de destruir, né? Destruir situações e coisas. Então, assim, como eu falei pra vocês, eu destruí a minha rotina, né? Tô mudando a minha rotina, sem perceber. Eu destruí alguns padrões, né? De, se Deus quiser, se Deus permitir, se der pra fazer. Não, eu destruí isso, eu consigo, eu faço, não, Deus quer.
Então, eu consegui destruir. Então, esse lado sombra me ajudou muito com questões de padrões, tá? De crenças limitantes, no meu ponto de vista, tá? Querer as coisas sempre, não senti isso, tá? Arrogância, também não senti isso. Egocêntrico, também não. Vingativo, também não. E olha que eu já fui muito vingativo. Depois que eu entrei para a espiritualidade, que eu melhorei bastante. Vaidade excessiva, também não. Tanto que a minha unha eu nem fiz ainda. Eu vou fazer minha unha, tá? Já tem um mês, gente, que eu não fiz, mas eu vou fazer. Já marquei para fazer minha unha, tá? Orgulho, indiferença, sadismo e narcisismo. Gente, narcisismo, eu já sou uma pessoa narcisista, tá? Então, isso não interferiu muito, não. Não me afetou muito, não, porque eu já sou dessa forma, tá? Então, gente, esse arquétipo do vampiro é um divisor de água, gente, pra gente que quer a mulher que já tem um relacionamento, que é casada, que tem seus filhos. Que mulheres usem, vocês vão manipular o marido de vocês sem ele perceber. Vocês vão liderar os filhos de vocês, aqueles filhos danados que bagunçam a casa inteira. Vocês vão conseguir liderar os filhos de vocês sem eles perceberem que você tá mandando neles. Gente, é tudo. Isso na prática é surreal. Outra coisa, sabe? Você que quer ficar mais vaidosa, use. Gente, eu tô fazendo até penteado novo no meu cabelo. Vocês não têm noção disso. Eu fui na farmácia comprar um medicamento e acabei comprando um protetor labial de cor. Uma coisa que eu nunca usei na vida. Aí depois, porque eu comprei isso e, tipo, toda hora eu tô passando, toda hora eu tô usando, tá? Então, gente, só usem. Só use o arquétipo do vampiro. Como é que você vai ativar o arquétipo do vampiro? Não é só você colocar uma imagem, né? Como eu já falei, já tem vídeos aqui eu ensinando como é que ativa o arquétipo, né, de vocês. Eu ativo de várias formas. Do vampiro, eu ativei como? Eu fiquei procurando uma imagem que eu gostasse, que se parecesse comigo, de uma vampira, tá? Depois eu fiquei assistindo filmes e séries de vampiro que eu gostasse, que eu me identificasse, tá? Fiquei estudando sobre o assunto, não meditei, tá? Não meditei, não visualizei, apenas assisti filmes e essa música que eu citei, dessa cantora, Ivete Sangalo, Vampirinha. Depois escutem, tá? Eu vou ver se eu consigo editar um pouquinho aqui o vídeo, pra ficar legalzinho aqui pra vocês. Vou ver, tá? Mas, gente, eu tô amando esse arquétipo, né? Eu já tenho um arquétipo fixo, que é da Nifetiti. E, sinceramente, eu tô sendo sincera pra vocês, eu acredito muito que o vampiro vai ficar um arquétipo fixo pra mim. Porque eu tô gostando muito, muito, muito da energia desse arquétipo que tá reinando na minha vida, tá? Espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Gente, é sério, se você quer mudança, se você quer dar um up na tua vida, sem que ninguém perceba, ative o arquétipo do vampiro que você não vai se arrepender, tá? Curte o vídeo, compartilha, deixa um comentário que eu fico olhando tudo que vocês falam, tá? Uns não comentam, outros comentam. Eu demoro um pouquinho pra visualizar, mas quando visualizo, eu respondo vocês, tá? Um grande beijo no coração, meus amores, e até breve.